Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Francine Nunes, sou fisioterapeuta e voltei para a gente continuar o nosso estudo sobre sistema vestibular. Esta videoaula será sobre a parte de avaliação. Se você não assistiu a videoaula 1, que é sobre anatomia, eu vou deixar aqui na descrição para vocês, tá bom? Tanto o vídeo 1 de anatomia quanto o vídeo 3 de reabilitação. Eu aconselho a ver, porque no vídeo 1 de anatomia, a gente já estudou anatomia tanto do cerebelo quanto do vestíbulo, focando na parte de avaliação, com pensamentos clínicos. Então, dá uma passadinha lá, dá uma estudadinha e volta aqui. Caso você já viu, então bora pro vídeo sobre a avaliação. Pessoal, vamos então para a parte de avaliação do sistema vestibular. Uma dica que eu dou para vocês é irem montando uma ficha de avaliação com as perguntas necessárias, os testes, assim já fica prontinha aí para usar com os pacientes quando vocês precisarem. Não é tão comum o paciente chegar diretamente por conta dos sintomas de tonturas, nistagmos, falta de equilíbrio, porque nesses casos as pessoas costumam procurar primeiro um médico e elas acabam sendo medicadas por causa disso, mas nem sempre dá certo porque não estão tratando a causa, né? Então a maioria dos pacientes chegam com outras queixas, outros problemas. Mas no decorrer da avaliação, conforme ele vai nos relatando esses sintomas, a gente acaba vendo aí a necessidade de se avaliar o sistema vestibular. Por isso, independente do problema que seu paciente chegue para você, né, sempre procure investigar se há episódios de tonturas, crise de labirintite, falta de equilíbrio. Se a gente não pergunta, o paciente ele não relata, né? É tanta coisa para falar, ele acaba não achando que tem importância e a gente acaba não sabendo dessas coisas, dessas informações. Então, se durante o primeiro contato a gente viu que o paciente está relatando essas queixas, a gente vai então para a avaliação otoneurológica. Então, na avaliação otoneurológica, a gente precisa começar perguntando ao paciente se ele apresenta algumas outras queixas. Por quê? Porque a vertigem, né, a tontura, a falta de equilíbrio, o nistagmo, eles não são regras para disfunções vestibulares. Pode ter alguma outra causa envolvida e a gente precisa saber o que ele está apresentando. Então, a gente deve perguntar para ele, como que tá a TM dele? Será que tá com alguma disfunção? Perguntar para ele, olha, como tá a sua mastigação? Você tem bruxismo? A sua articulação sai do lugar e volta? Porque a ATM, ela se encontra ali do lado do meato acústico externo, no nosso osso temporal. Então, é muito perto do ouvido. Alterações, né, disfunções da ATM podem sim influenciar nessa região. Devemos perguntar também como está a visão, porque muitas vezes pode estar alterada e causando aí vertigens. Perguntar se ele toma algum medicamento por causa dos efeitos colaterais. Perguntar sobre alergia, né? Se ele tem sido exposto a algum cheiro, que ele tem alergia, algum alimento. Porque quando a gente está exposto aí a algum fator alérgico, tem grande predisposição de ter tonturas também. Então, perguntar para ele sobre a hipoglicemia ou pressão baixa e perguntar como ele tem se alimentado, porque isso pode também estar ocasionando aí quadros de tontura. Crises de enxaqueca também. E se tem algum problema metabólico, como diabetes, lúpus, artrite reumatoide ou alguma doença autoimune que pode estar gerando mal-estar. Também sobre problemas no ouvido, porque problemas ali na audição, a audição está bem ali relacionada com a cóclea, que é praticamente junto com o sistema vestibular. Então, antes de entrar aí no exame físico, queria falar um pouco sobre tontura com vocês. Quando o paciente relata tontura,
pode ser de algumas maneiras, como pode ser uma pré-síncope, que é o início de uma perda de consciência, ou pode ser um desequilíbrio, que pode estar levando até uma queda, ou uma vertigem, que é essa sensação de que o corpo está rodando, ou a sensação de que o meio ambiente, né, o ambiente em que a pessoa está girando. O sintoma de vertigem não é regra de que o paciente está com um problema vestibular. Esses sintomas, eles não costumam ser constantes, quer dizer, eles aparecem e depois de um tempo, né, minutos, em casos mais graves, horas, eles desaparecem. Então, a gente precisa perguntar para o paciente quanto tempo dura quando ele tem, perguntar o que desencadeia isso. Às vezes o que desencadeia isso é sentar e levantar ou se mover muito brusco, né, de maneira alternada. E esses sintomas, eles levam o paciente a ter medo de ficar sozinho, de andar sozinho, medo de se exercitar. Isso pode estar causando náuseas, vômitos. Uma coisa bem legal é estar utilizando a escala visual analógica, que é o EVA, para tentar quantificar a intensidade dessa vertigem, dessa tontura. E o legal de usar o EVA é que durante as reavaliações vamos vendo se na percepção do paciente está havendo uma melhora. As vertigens, como eu falei, elas não são então sinais exclusivos de labirintite, mas podem sim estar indicando uma disfunção no labirinto, ou no nervo vestibular, ou em estruturas mais centrais como o cerebelo. Então, conforme a gente vai fazendo a avaliação, a gente vai ao máximo tentando descobrir a causa do problema desse paciente, se é mais central ou se é mais periférico, e se é mais periférico, em que canal semicircular está o problema para a gente tratar. E a nível de curiosidade, queria falar para vocês que 80% dos casos de problemas vestibulares são periféricos, graças a Deus, são no labirinto e não no cerebelo. Então, entrando agora na parte do exame físico, são várias coisas, mas os testes eles são rápidos, questões de segundos. Então, a gente vai avaliar a parte do equilíbrio, né, postura, da artéria vertebral, da coordenação motora, que é mais a função cerebelar, e eu coloquei algumas escalas e questionários para quem se interessar também. Então, indo aí para a parte de avaliação postural e do equilíbrio. Vale ressaltar que ao realizar esses testes em pacientes idosos, pode haver sim alguma alteração. Então, a gente já sabe que os testes em idosos não vão sair 100% e isso é normal. Então, devemos avaliar nessa parte do equilíbrio, tanto de maneira estática quanto de maneira dinâmica. Então, de maneira estática, temos alguns testes bem importantes. Um deles é o Romberg, em que o paciente deve permanecer em pé com os pés unidos, o braço ao longo do corpo durante 1 minuto, primeiramente com os olhos abertos e depois mais 1 minuto com os olhos fechados. Tem uma variação que é o Romberg sensibilizado, também chamado de Romberg-Barré, segue o mesmo princípio do teste anterior, porém agora com um pé na frente do outro em linha reta. E outro teste aí é o de apoio unipodal, que o paciente vai fechar os olhos e ficar num pé só. Em todos esses testes, temos que analisar se há perda do equilíbrio. Isso indica que os testes são positivos. E a gente deve observar, né, para qual lado está sendo aí o desvio, a queda do paciente, porque há grande chance de ser o lado que está lesionado. Vocês lembram que no vídeo 1 eu falei que o cerebelo é ipsilateral? Então, todas as disfunções daquele lado indicam que é aquele lado que está lesionado. Então, agora, de maneira dinâmica, teremos que avaliar como esse paciente está ao sentar e ao levantar, né? Se ele apresenta alguma tontura ao realizar esses movimentos. Tem um teste também que se chama Babinski Way, para avaliarmos como está a marcha desse paciente. Então, a gente pede para o paciente caminhar de olhos fechados
num espaço aí de 1,5 m mais ou menos, que daria uns 3, 4 passos para frente, depois mais uns 3 ou 4 passos para trás. E o normal é que não tenha aí, que ele não apresente um desvio muito acentuado na marcha. Mas em casos de lesões vestibulares, pode ocorrer o desvio da marcha para aquele lado que está lesionado. Então, se o paciente ele tem alguma vestibulopatia, aquele lado que está lesionado, ele vai estar com um tônus muscular assimétrico, né? Então, por isso que ocorre o desvio para o lado que está lesionado. Durante o teste, o paciente pode apresentar também passos desiguais, desajeitados, né? Então, demora para iniciar o passo, tem desvio excessivo e pode formar até mesmo aquela marcha conhecida como marcha estrela, né? Ou marcha cerebelar, que é uma marcha patológica, ou até mesmo uma marcha ebriosa, que é aquela que fica toda desregulada, como se alguém estivesse embriagado. Um outro teste é o teste de Fukuda. Então, nesse teste, o paciente vai ficar em pé, com os braços estendidos a 90 graus de flexão, e o paciente ele deve dar 50 passos sem sair do lugar com os olhos fechados. E o normal é o paciente não desviar mais do que meio metro. Então, se durante esses passos ele se locomover mais de 0,5 metros, ou lateralizar o corpo, né, na tentativa de compensar, podemos considerar que o teste é positivo. E um outro aí, na verdade, acaba sendo um teste com forma de questionário, porque ele é realizado à marcha, né, com algumas tarefas funcionais, e durante o teste a gente vai pontuando. Então, por exemplo, se o indivíduo ele marcha normal, ele ganha 3 pontos. Se ele consegue realizar a marcha, mas com um comprometimento leve, ganha 2 pontos. Se ele consegue realizar a marcha, mas com um comprometimento moderado, ganha 1 ponto. E se ele consegue realizar a marcha, mas com muito comprometimento, ele não ganha pontos. Então, a gente vai fazendo dessa maneira e pontuando. E o teste chega a ter até 24 pontos. E abaixo de 19 pontos já indica aí desequilíbrio e grande risco para quedas. Essas manobras de Dix-Hallpike e Hall Test, elas são indispensáveis para a avaliação do sistema vestibular, porque são testes de alta especificidade, ou seja, positividade, né? Teste positivo é realmente indício de distúrbio vestibular, principalmente a mais comum, que é a vertigem posicional paroxística benigna, que é a VPBB, o que é um dos quadros aí mais comuns, como eu falei. É padrão ouro esses testes. E o bom é que além dessas manobras nos mostrarem com clareza, né, essa hipótese diagnóstica, elas ainda nos dão uma noção de qual lado está afetado, elas nos dão a direção de qual canal semicircular, né, tá alterado, se é o anterior, posterior ou lateral, e nos dão uma noção de qual é o problema do paciente, se é uma canalitíase ou uma cupulolitíase. Como assim? Vocês lembram que no vídeo 1, na parte de anatomia, a gente estudou que o labirinto membranoso tem 3 canais semicirculares, o anterior, o lateral e o posterior? Lembram que esses canais, eles conseguem captar informações da nossa cabeça, dos nossos olhos, em todos os planos e eixos. E quando um desses canais está comprometido, a gente tem problema? Então, é isso que a gente precisa avaliar, qual deles está comprometido. O posterior costuma ser aí o mais comprometido. Então, o teste de Dix-Hallpike, ele avalia possíveis comprometimentos dos canais posteriores e anteriores, tá bom? O teste é o Hall teste que vai avaliar os canais semicirculares laterais. Funcionar, o paciente vai estar sentado na maca com os 2 membros inferiores todos, né, na maca,
E a gente vai calcular uma distância aí em que, ao deitar, ele consiga ficar com a cabeça para fora. E a gente realiza, então, uma rotação cervical, né? No caso, a rotação ali da cabeça, para um dos lados e pede para o paciente manter durante todo o teste os olhos bem abertos. E a gente vai, então, levando o paciente a deitar totalmente e mantemos alguns segundos e a gente fica analisando os olhos por conta do nistagmo, porque é isso que vai definir se ele tem problema, qual é o problema e aonde está o problema. Esse teste a gente vai realizar com a cabeça tanto virada para o lado direito quanto para o lado esquerdo, que é isso que vai definir em qual lado está o problema. Quando a gente deita o paciente e ele apresenta nistagmo, é indício de que aquele lado em que a cabeça está virada já tem um problema vestibular ali. Então, a primeira informação que a gente consegue. A gente precisa analisar como que está o nistagmo desse paciente. A oscilação dos olhos está indo para cima ou está indo para baixo? Se a oscilação dos olhos está indo para cima, é indicação de que a lesão é no canal semicircular posterior. Agora, se o paciente apresenta nistagmo, né, e a oscilação dos olhos está indo para baixo, é indicação de que o canal semicircular anterior que está comprometido. Então, até agora, nós descobrimos se daquele lado em que ele está com a cabeça virada tem problema e se o problema é no canal posterior ou anterior. O que nós temos que olhar também durante o teste? Nós temos que analisar quanto tempo esse nistagmo fica, né? Fica ali no olho do paciente. Então, se for menos de 1 minuto, questão de segundos, a gente vai aí chegar à conclusão que é uma canalitia. E se fica mais de 1 minuto, bastante tempo, a gente vai chegar à conclusão de que esse problema é uma cupulolitíase. Vocês lembram que no vídeo 1 foi falado que lá na ampola e nos órgãos otolíticos, né, o sacro e o trículo, existem células ciliadas, tipo cílios, né, que ficam ali dentro do labirinto, responsáveis ali por captar como está o movimento? Então, esses cílios, eles possuem cristais chamados de otocônios. E esses cristais, eles são muito importantes para a captação dos movimentos. Mas o que acontece? Quando esses cristais eles saem do local e se movem até os canais semicirculares, ocorre ali uma alteração do fluxo do líquido que está ali presente. Então, vai gerar crises. Então, isso seria a canalitíase. Agora, se isso continuar, né, se isso se agravar, ocorre a cupulolitíase, então ela é pior, porque esses cristais eles acabam se aderindo então à cúpula, que é uma região sensorial, e isso causa um mau funcionamento do labirinto. Então devemos analisar quanto tempo dura esse nistagmo, porque isso vai definir se é canalitíase, que seria menos de 1 minuto, ou cupulolitíase, que seria mais de 1 minuto de nistagmo. Então, esse seria o teste do Dix-Hallpike. Então, nós conseguimos muitas informações com esse teste, ele é indispensável. O outro teste, como eu falei, é o Hall Test, que aí vai avaliar, então, os canais laterais. Então, nesse teste, o paciente já estará deitado com a cabeça fora da maca e nós, com a mão ali, dando um apoio para essa cabeça, fazemos uns 30 graus de flexão cervical. Fazemos a rotação para um lado e esperamos uns segundos para ver se ele tem um nistagmo. E depois fazemos isso para o outro lado também. Presença de nistagmo em um, né, dos lados, ou direito ou esquerdo, indica que o canal semicircular lateral está comprometido. Então, vamos agora aí para a parte da avaliação da artéria vertebral. Muito importante de se realizar, porque isso comprometido pode ser sim a causa de problemas vestibulares. Então, quando vai fazer a avaliação da artéria vertebral em casos de desconfiança de problemas vestibulares,
O interessante seria fazer aquele teste em que o paciente fica sentado, né, na maca. Nós realizamos a rotação da cabeça e uma inclinação do tronco para frente. Nós mantemos uns segundos, depois a rotação da cabeça para o outro lado e inclinação para frente de novo. Por quê? Os testes, né? Os testes aí mais comuns, como por exemplo, o teste de insuficiência da artéria vertebral, eles são deitados. E isso pode aí ter uma influência da parte do labirinto. E esse primeiro teste que eu falei para vocês, em que realizamos sentado, ele não vai ter influência daí do labirinto. Então, por isso que eu acho mais interessante. Mas também pode ser realizado, sim, esse teste mais famoso, que é o de insuficiência da artéria vertebral. Daí fica a critério de cada profissional. Então, agora nós vamos para a parte da avaliação da função cerebelar. Então, esses testes, eles vão indicar, sim, vai ser positivo para problemas de origem central, tá? Só um detalhe antes de começarmos, é que se o paciente ele chega com algum exame de imagem da cabeça, é importante a gente saber que nos laudos costumam vir escritos como lesão infratentorial, que significa lesões no cerebelo, porque temos ali a tenda tentorial e abaixo está o cerebelo. Então, por isso que está escrito como lesões infratentorial. Lesão supratentorial já quer dizer um outro local, mais lá para o lobo occipital. Então, só para relembrar, lesão infratentorial é ali laudo de lesões no cerebelo, certo? Então, para avaliação da função cerebelar, vamos fazer aí alguns testes para ver a coordenação motora. Então, todos esses testes a gente vai começar de maneira lenta, mas a gente vai aumentando a velocidade gradualmente. Então, temos o teste do index nariz, que o paciente abduz os braços a 90 graus, toca o próprio nariz com a ponta do dedo indicador. Uma variação é o index terapeuta, em que é o mesmo princípio aí do último teste, mas agora ele toca, né, com o dedo indicador no nosso dedo indicador. Uma outra variação seria o index, que é a mesma coisa, mas ele toca os dois dedos indicadores dele. E ainda uma outra variação é o index alternado, em que ele fica alternando entre tocar o próprio nariz e tocar o nosso dedo. Temos também o teste de oposição dos dedos, em que ele fica tocando todos os dedos no polegar como se estivesse contando dinheiro. Um outro teste é o teste de garra total, em que vamos pedir para ele ficar variando entre abrir e fechar a mão, né? Fechar os dedos o máximo que conseguir, flexão e extensão. Um outro teste é o teste de pronossupinação, em que a gente vai pedir para ele ficar variando entre colocar a palma da mão para cima e a palma da mão para baixo. Ainda alguns outros testes, tem o teste de rebote, também conhecido como teste de rechaço. Então, o paciente ele realiza uma flexão de cotovelo e aplicamos ali uma resistência. Nós vamos tentar estender o cotovelo do paciente, mas a gente pede para ele não deixar. Então, vai ser aplicado ali uma isometria. Então, vai acontecer ali uma isometria do bíceps braquial. E enquanto estamos fazendo isso, tiramos a mão, né? Paramos de aplicar essa força de forma repentina. E se ele não tiver com esse reflexo de parar a mão, né? Se ele continuar levando essa mão em direção ao rosto, quer dizer que o teste é positivo. Cuidado para o paciente, então, não se machucar, tá bom? Não precisa colocar aí a mão muito perto do rosto dele. Então, a gente tem também o teste de percussão, em que ele vai batucar aí contra os joelhos e os pés contra o chão. Temos também o teste de calcanhar-joelho, calcanhar-hálux, em que com o pé ele vai levar aí a região do tornozelo até o joelho do membro contralateral e também contra o hálux do membro contralateral, né? Isso com as duas pernas e ele vai ficar alternando. Um outro teste é o teste do desenho de um círculo.
Então, a gente vai pedir para ele desenhar um círculo, né, com o membro superior contra o ar, um círculo imaginário, e também, né, deitado, ele vai realizar com o membro inferior, né, um círculo imaginário no ar. E temos aí o último teste, que é o teste, então, de manutenção da posição. Então, pedimos para ele abduzir os braços a 90 graus e ele manter essa posição por alguns segundos e depois fazer a extensão dos joelhos e manter essa posição por uns segundos. Uma dica seria passar todos os testes em pé e depois todos os deitados, para não ficar pedindo para ele levantar e deitar toda hora. Parece ser muita coisa, gente, mas os testes eles são muito rápidos de serem realizados, questão de segundos. Então, quais seriam as características aí que há disfunção cerebelar? Então, se esse paciente está apresentando uma ataxia, né, não tem coordenação na hora de fazer os movimentos no teste, ou se durante a marcha e postura ele não está conseguindo aí ter coordenação, está todo desequilibrado, é um indício de disfunção cerebelar. Hipotonia, né, que seria a redução do tônus muscular. Dismetria, disdiadococinesia, que é a dificuldade de realizar os movimentos rápidos e alternados, porque tem movimentos ali no teste que a gente pede para ele ficar variando. Então, se ele tiver dificuldade, é um sinal de disfunção cerebelar. O tremor, né, que é essa oscilação involuntária no movimento, geralmente no final do movimento. E o nistagmo, que é a oscilação involuntária dos olhos. Então, durante os testes, a gente precisa analisar, né? Esses movimentos que a gente pediu estão indo na direção certa? Segue uma velocidade constante? Esse paciente ele está usando os tônus musculares necessários para executar o movimento? Se sim para essas perguntas, então a coordenação motora dele está normal. Agora, se os movimentos estão desajeitados, bruscos, imprecisos, então existe um comprometimento, né, da parte da coordenação motora. E isso sim é indício de que há problemas na região ali cerebelar, ou nos núcleos da base, ou ali nas colunas medulares dorsais. É importante ressaltar que força muscular alterada ou sensibilidade alterada não é sinal de disfunção cerebelar. E aí, duas escalas que podem ser aplicadas também, caso vocês queiram, é a escala de equilíbrio de Berg, é utilizada aí na avaliação do equilíbrio estático e apresenta aí uma boa confiabilidade. E o quociente de sensibilidade motora, que serve para determinar em qual movimento o sintoma é desencadeado. Eu trouxe mais a nível de curiosidade, caso alguém queira complementar a avaliação. E quais são os indícios, então, de que há distúrbios centrais ou distúrbios periféricos? Então, se o paciente apresenta algum sinal de incoordenação motora, por exemplo, ataxia, tremores, são sim coisas que estão indicando problemas cerebelares, problemas centrais, né? Porque problemas periféricos não vão causar esses sintomas. Se também os testes mostram problemas apenas de um lado, né? Problemas unilaterais, ou o lado direito ou o lado esquerdo, como no Hall teste, por exemplo, a gente descarta a ideia de que o problema é central, porque as informações para os dois lados periféricos são enviadas simultaneamente. Então, quando é um problema central, os dois lados vão estar afetados nesse caso. Mas, se o paciente ele tem um distúrbio vestibular dos dois lados, não quer dizer que é regra que é central, porque pode ser um problema periférico bilateral também, né? E o que acaba sendo realmente ouro, regra ouro aí, para definir se o problema é central, são os testes de coordenação motora que a gente viu. Então, nem todo problema periférico é unilateral, pode ser bilateral, mas todo problema central será bilateral. Se durante os testes de equilíbrio ele apresentou quedas para um dos lados, tem grande chance,
né, de esse lado seu afetado, porque ali a parte vestibular é ipsilateral, como a gente falou. E o padrão ouro, né, para descobrir se o problema é periférico, onde está o problema, qual o lado, né, é os testes, como eu falei, Dixie-Halpick e Hall Test, que nos mostram aí até mesmo o canal que está afetado. É isso aí, pessoal, essas foram as fontes do eu vou deixar na descrição para vocês, e a partir dessa avaliação, a gente consegue então desenvolver um tratamento bem legal para o nosso paciente. Existem várias outras coisas, outros testes para se avaliar nessa parte vestibular, mas eu trouxe aqui o que eu realmente achei necessário para a gente chegar a uma hipótese diagnóstica e conseguir realizar um tratamento bem legal no nosso paciente. Bom, pessoal, esse foi o básico da parte de avaliação. Outra dica que eu dou é deixa tudo impresso, né? Ou se você tem um tablet ou notebook, deixa ali, faz uma pasta, né? Faz pasta, sistema vestibular, fichas de avaliação, né? Exercícios. Então, deixa tudo montadinho, porque quando o paciente chega, você já tá ali preparado. Mas se qualquer coisa não lembrar, dá aquele branco, fique em paz também, porque faz o que você lembra, vai para sua casa, dá uma revisada e aí na próxima sessão você vai e arrasa, tá bom? Então eu espero vocês lá no vídeo 3, que é o nosso filé mignon, que é o tratamento, reabilitação. Um beijo, fiquem com Deus.